Polícia Federal prende 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio por suspeita de corrupção. E leva o presidente da Assembleia Legislativa do Estado em condução coercitiva. Marcelo Odebrecht conta em depoimento à Justiça Eleitoral que recursos de Caixa 2 pagavam até milícias. Ministério Público Eleitoral entrega parecer sobre a chapa Dilma Temer. A recomendação é de que o mandato do presidente Michel Temer seja cassado e que a ex-presidente Dilma Rousseff fique inelegível. Mãe relata momentos de desespero por ter o filho levado em carro roubado em São Paulo. Mãe, eu tô aqui. Um alerta da Sociedade Europeia de Cardiologia. 2 anti-inflamatórios vendidos sem receita no Brasil aumentam o risco de infarto e derrame. Reino Unido notifica a União Europeia sobre a saída do bloco. É o início do fim de um relacionamento de 44 anos. Sinal analógico de TV será desligado à meia-noite de hoje na Grande São Paulo. Operadora Vivo mantém sinal da Record TV, Rede TV e do SBT na TV por assinatura. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A mãe de um menino de 6 anos passou por momentos de muito desespero em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela teve o carro roubado na porta de casa. A criança estava dentro do veículo e foi levada pelos bandidos. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje o presidente e 4 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro por suspeita de desvio de dinheiro público e favorecimento na análise de contratos em troca de propina. O Tribunal de Contas é o órgão responsável por fiscalizar a gestão dos recursos do governo e das prefeituras. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ainda não comentou o caso e a sessão do TCE prevista para amanhã foi cancelada por falta de quórum. O Superior Tribunal de Justiça determinou ainda o cumprimento de 17 mandatos de condução coercitiva, inclusive de Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio. A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, deixou o presídio de Bangu. O governo federal aumentou a punição e também as multas aos frigoríficos para garantir a qualidade dos alimentos e evitar fraudes. Termina depois de amanhã o prazo de recall dos produtos de uma das empresas investigadas na Operação Carne Fraca. Mas o consumidor ainda está cheio de dúvidas. O frigorífico Pecim informou que já providenciou o recall dos produtos, mas não explicou onde nem como. A Transmite e a Souza Ramos não começaram o recall porque conseguiram um prazo maior, mas informaram que estão recolhendo produtos dos clientes que procuram os frigoríficos. O primeiro condomínio residencial do país feito com contêineres reciclados já é uma realidade em Piracicaba, no interior de São Paulo. A principal vantagem é o custo da obra, bem menor do que de um prédio tradicional. O Reino Unido comunicou hoje oficialmente à União Europeia que vai deixar o bloco. Mas esse divórcio envolve uma disputa que vai durar 2 anos, como explica o correspondente Sérgio Ucci. Um avião com 141 pessoas a bordo pegou fogo ao fazer um pouso de emergência no Peru. Mais de 70% das crianças brasileiras com menos de 4 anos de idade não estão matriculadas em creches ou escolas. O levantamento feito pelo IBGE mostra que o problema atinge principalmente as famílias mais pobres. O Ministério Público Eleitoral recomendou a cassação do mandato do presidente Michel Temer e que a ex-presidente Dilma Rousseff fique inelegível. O parecer diz respeito ao processo que investiga a chapa Dilma Temer. O SBT teve acesso à cariação de Marcelo Odebrecht no Tribunal Superior Eleitoral. O empresário contou que a empreiteira pagou até milícias com recursos de Caixa 2. A reportagem é de Daniel Ladjuto. A Odebrecht informou que não se manifesta sobre depoimentos e que mantém o compromisso de colaborar com a Justiça. A defesa de Guido Mantega disse que não vai se manifestar sobre trechos que chama de vazamentos criminosos. O grupo Petrópolis da cervejaria Itaipava informou que todas as doações foram registradas e dentro da lei eleitoral. O PRB nega que tenha recebido dinheiro de Caixa 2 da empresa Odebrecht. O PCdoB e o PROS disseram que todas as doações recebidas das eleições de 2014 foram declaradas à Justiça Eleitoral.
Veja a seguir, Brasil garante vaga na Copa com futebol bonito e euforia do torcedor. Anti-inflamatórios que estão na lista dos mais consumidos no Brasil aumentam o risco de infarto. A gente volta já já. Hoje, às 23 horas e 59 minutos, será desligado o sinal analógico para 22 milhões de brasileiros que vivem em 39 cidades da Grande São Paulo. Depois disso, a população só poderá ver a TV com qualidade da imagem digital. A Vivo será a única operadora a continuar fornecendo os canais SBT, Record TV e Rede TV para todos os assinantes. Foi a primeira a manifestar-se a favor de um acordo com as emissoras. Em instantes, Justin Bieber caminha na praia de Ipanema antes do primeiro show no Brasil. Vaga na Copa e futebol bonito na seleção brasileira já fazem o torcedor pensar grande. A gente volta já já. Um novo estudo revela que duas substâncias bem comuns em remédios para dor, o ibuprofeno e o diclofenaco, aumentam em mais de 30% o risco de infarto. O perigo é ainda maior para quem tem hipertensão. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acaba de anunciar medidas para cobrir o rombo de mais de 50 bilhões de reais no orçamento. O repórter Tiago Nolasco acompanha a entrevista coletiva e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Tiago. Vai ter aumento de impostos? Obrigada, Tiago. O cantor Justin Bieber chegou hoje ao Brasil e começa daqui a pouco a terceira turnê pelo país. O show dessa noite é na Praça da Apoteose, no centro do Rio. 8 jogos, 8 vitórias e vaga garantida na Copa do Mundo. Essa é a campanha de Tite com a seleção brasileira. Pois é, boa noite, Bruno Vicari. Depois de mais uma vitória com futebol bonito, a pergunta é a seguinte: quem é que é mais importante nessa altura do campeonato, Tite ou Neymar? É uma boa pergunta, viu, Nascimento? O Neymar, claro, é o craque, é o melhor jogador, é fundamental, mas ele também só está à vontade na seleção porque todos estão jogando muito bem. Mérito do treinador que formou uma equipe, o que não existia antes. Então, hoje, o Tite é o cara. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.